E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Templo de Saitama recebe estagiários vietnamitas explorados. Olha só. Honju, né? O som de um canto sutra budista e o aroma único de especiarias enche o templo da Yonde. Cerca de 40 vietnamitas se abrigaram no templo em Honju, no norte da prefeitura de Saitama, contando o apoio da freira vietnamita Thi Thanh Tri. Eu vou ter que aprender a pronunciar esses nomes, porque esses nomezinhos é complicado, meu. O templo, nas montanhas perto da fronteira das prefeituras de Guma e Saitama, serviram como refúgio para vietnamitas que perderam seus empregos e não puderam retornar ao seu país devido à nova pandemia de coronavírus. Tri, de 42 anos, que dirige a Associação Budista Vietnamita no Japão, mora no templo desde a primavera. Ela acolheu os vietnamitas que vieram para o Japão como estagiários técnicos ou estudantes, bem como aqueles que ultrapassaram o prazo de validade de seus vistos. Aí tem a galera meio legal aí, né? Aí já complica a situação. Para Nat, 28 anos, o templo era sua última e única esperança. Ele veio para o Japão em 2016 como trainee técnico. Seu trabalho era construir uma estufa de vinil na província de Kumamoto. Antes de vir para o Japão, lhe foi prometido um salário mensal de 170 mil ienes, o que dá mais ou menos 1.630 dólares. Mas seu empregador pagou-lhe apenas 90 mil ienes. Você vê as pegadinhas dos contratos do Japão, né, em relação aos outras partes do mundo. Por isso que precisa ficar muito atento. Por isso que eu sempre peço nos outros vídeos, né, sempre falei, se você vier para o Japão, peça contrato assinado, de preferência registre isso. Por quê? Se tiver que fazer alguma apelação, se tiver que recorrer, se tiver que algum órgão governamental, tá registrado, tá? Não tá assim só de boca, porque contrato só de boca, verbal, você não tem como provar, né? Aí o que vocês vão fazer? Por isso já fica a dica, né, para os brasileiros que vêm para o Japão com contrato de trabalho. Peça tudo documentado, tá? Você vê, ó, olha o que acontece. Trabalhava 10 horas por dia e nunca recebia horas extras. Isso também é ilegal. Passou de 8 horas de trabalho no Japão, tem que receber extras. Foi tão difícil que comecei a odiar os japoneses, lembrou Nat. Ele foi obrigado a morar com outras duas pessoas em um recipiente colocado no meio de um arrozal. Tá, então essa aqui é a tradução deles aqui, então dá para vocês terem ideia, né? Ele teve que tomar banho fora, dentro do container. Ele teve que suportar ventos gelados que penetram pelas paredes. O empregador retirou 20 mil ienes de seu pagamento mensal como aluguel. Ó, que filho. Ele tinha dificuldades de entender os dialetos locais no trabalho. Quando ele perguntou o que lhe foi dito, ele foi, como é que se fala assim, chutado para fora, né? Depois de um ano, Nat fugiu. Ele encontrou um emprego de soldador na província de Saitama por meio de um site que oferecia informações para fugitivos vietnamitas em situações semelhantes. Os japoneses que lhe acolheu, né, no novo emprego foram legais com ele. Agora eu amo o Japão, mas é muita conveniência também, né? Vamos falar, né? Ou ama ou odeia. Nossa, é assim, né? Como é que se fala? Condicional. Quero muito ficar aqui e continuar trabalhando, pensou. Por isso que eu falo, existem pessoas boas e pessoas que fazem caquinhas. Tá? Para quem veio para o Japão na década de 90, passou muito por isso o que esse vietnamita passou. Porque naquela época, os estrangeiros não eram tão bem acolhidos como era hoje. Tá? Existia muito mais preconceito naquela época. Então, dá para vocês terem ideia do que muitos brasileiros passaram aqui. Tá? Porque muito era contrato verbal, tá? Aí ficava aquelas ideias, né? A empreiteira falava assim, fulano de tal fugiu, né? Abandonou a pata, abandonou as coisas, trocou de emprego, fugiu. Mas por que será? Tá? Então, antigamente, tinha muito disso aqui no Japão.
Para nós brasileiros, quem era da década de 90 aqui deve se lembrar disso. Mesmo que não passou isso que veio na década de 90, deve se lembrar de relatos sobre isso, né, de pessoas passando sobre isso. Eu cansei de ver pessoas serem expulsas do Apato, tá? Os tantochas invadindo o Apato e tirando as coisas, jogando as coisas das pessoas para fora. Eu vi, não foi nenhuma nem duas vezes esse tipo de coisa acontecendo na década de 90. Então dá para vocês terem uma ideia também do que os brasileiros passaram aqui também. Hoje não é tanto, tá? Para te falar assim, hoje em dia eu já não escuto mais relatos disso na comunidade brasileira, mas a década de 90 era muito grande. Mas a pandemia de coronavírus destruiu suas esperanças. Ele perdeu um emprego e mais tarde foi preso por ultrapassar o tempo de validade do visto. Ficou ilegal, né? Ele foi liberado temporariamente, apenas para descobrir que não tinha onde ficar. Ele entrou em contato com a embaixada do Vietnã no Japão pedindo ajuda. A embaixada lhe falou sobre o templo. Começou a morar com outros vietnamitas no templo no final de outubro. Ele se considera sortudo porque já pagou a dívida e mandou algum dinheiro para o seu país. Recebi algum dinheiro dos meus pais, mas os estagiários técnicos que vieram do Japão recentemente ainda estão endividados e sofrendo, diz ele. Isso aí acontece mesmo. Um desses infelizes trainees é Gog Van Loy, rapaz, olha o nome, que veio para o Japão em julho de 2019. Bom, esse se lascou, né? Não teve jeito. Loy conseguiu um emprego, né, em uma fábrica de gesso, né, em Yokohama. No trabalho, ele disse que foi chutado, né? No caso assim, foi atingido por um martelo que foi chutado e disse: morra, volte para o Vietnã. Os caras também são bravos também. Apesar que, olha, meu primeiro emprego aqui no Japão, tá, foi numa fábrica de prensa, né? E depois você tinha que abrir buraco nas pecinhas. E o encarregado, ele falou assim: abre buraco aí, tá? Eu peguei e abri buraco, só que o buraco ficou maior do que o que ele queria, né? Porque não foi especificado o tamanho do buraco, né? O que ele veio? Ele veio e me deu um tapão na cabeça. Pô, aí o tempo fechou, né? Então dá para vocês terem ideia que tem japoneses que usam de brutalidade dentro da fábrica. O negócio não é assim, é conta do carochinha. Não é, porque eu sei disso, porque eu já passei por isso, né? 3 dos 6 trainees técnicos da empresa pediram demissão, mas Loy conseguiu sobreviver a todos os abusos. Resiliência, né? Então ele foi despedido em setembro. Ele dormia na estação de trem e comia apenas uma refeição por dia, que consistia em uma xícara de macarrão instantâneo de 110 ienes. Quando ele chegou ao templo, ele pensou: felizmente tenho um lugar para dormir. Ele pegou 800 mil ienes emprestado quando veio para o Japão e ainda tem um saldo devedor de 500 mil ienes. Se eu conseguir encontrar um emprego, quero trabalhar com o melhor da minha capacidade, diz ele. Agora é nesse momento que a galera começa a dar valor nas coisas. Quando está trabalhando, ninguém dá valor. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo, falo assim: vocês estão reclamando dos seus empregos? Tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar. Então não reclame do seu emprego. Se for para reclamar, troque de emprego. Mas não fica maldizendo o emprego, tá? Porque tem muita gente que gostaria realmente de estar no seu lugar. Desde abril deste ano, quando a pandemia começou a assolar o Japão, Tri resgatou cerca de 300 vietnamitas e os levou para Daejeon, no caso no templo, né? E 4 outros locais, incluindo a província de Chiba e Tóquio. Ela pediu que eles escrevessem sobre o que lhes ocorreu e mantém essas notas manuscritas em 10 arquivos. A maioria vem de pessoas na casa entre os 20 e 30 anos, diz Tri. Uma nota escrita por um homem de 29 anos diz: perdi meu emprego por causa do coronavírus. Sofro de depressão. Tentei suicídio. Por favor, me ajude. Complicado. Seu amigo encontrou o homem deitado com a faca enfiada no peito. Ele sobreviveu ao ferimento e foi colocado em um abrigo, mas ele sofre de instabilidade mental, obtendo consolo dos outros vietnamitas. Outra nota escrita por uma mulher grávida de 5 meses. Não tenho dinheiro. Farei qualquer coisa. Por favor, me ajudem.
Uma imagem de ultrassom de seu feto foi anexada à nota. Aí você vê que é para dar veracidade à documentação. De acordo com a Embaixada do Vietnã, 46 voos fretados foram realizados do Japão para o Vietnã, até 26, no caso assim, até 26 de novembro. Mas voos regulares, que são muito mais baratos, ainda não foram retomados. Cerca de 20 mil vietnamitas permanecem no Japão, esperando para voltar para casa, disse a embaixada. A saga dos vietnamitas que vieram para o Japão no polêmico programa de trainee técnico do governo atraiu atenção renovada após recentes prisões dos cidadãos vietnamitas pela polícia das prefeituras de Guma e Saitama. Porque eles estavam roubando leitões, né, porcos, frutas e outras coisas, e estavam revendendo nas redes sociais. A polícia prendeu cerca de 20 vietnamitas, incluindo ex-estagiários técnicos, desde outubro, sob suspeita de desmembrar porcos ilegalmente para comer, né, e ficar além do prazo de validade dos vistos, entre outras acusações. As acusações foram retiradas em alguns dos casos. Tri ficou angustiado com os incidentes altamente divulgados. Cometer um crime não é aceitável, mas há muitos vietnamitas que não têm nada para comer e estão passando necessidade, disse ela. Né? Quero que o governo japonês os ajude. Sim. Né? Só que acho que não custa nada pedir também. Né? Não é chegar e sair cometendo essas coisas. Né? O número de vietnamitas que vivem no Japão aumentou rapidamente nos últimos anos devido à escassez crônica de mão de obra japonesa. No final de 2019, eram cerca de 410 mil vietnamitas vivendo no Japão, aproximadamente 10 vezes mais do que o número em 2009. O número de trainees técnicos do Vietnã no final de 2015 eram de cerca de 60 mil. Os vietnamitas ultrapassaram os chineses e se tornaram o maior grupo entre os estagiários técnicos no final de 2016. Com cerca de metade dos 210 mil trainees técnicos atualmente no Japão, ou seja, 220 mil, são vietnamitas. Cerca de 80 mil estudantes vietnamitas no Japão, atrás dos estudantes chineses, que é o maior grupo, que chega a 140 mil. De acordo com o Ministério da Justiça, aproximadamente 32 mil estagiários técnicos desapareceram. Os caras, né, desapareceram dos seus quadros de funcionários durante o período de 5 anos até 2018. O Vietnã é o maior, respondendo por 45%, ou cerca de 14 mil, né, dos fugitivos, no caso dos vietnamitas. Então dá para vocês terem ideia de que deve ter muito vietnamita ilegal no Japão. Né? E você vê que as ondas de crimes que acontecem aqui no Japão, muitos deles estão relacionados aos vietnamitas, infelizmente. Né? Tanto que o canal, às vezes, passa alguns deles aqui, porque dá uma repercussão tão grande que sai em várias mídias japonesas. Aí eu reporto. Né? Mas não gosto de reportar esse tipo de coisa aqui. Como eu já falei, deixa para os canais policiais, aqui não. Né? Mas como eu gravei um vídeo também falando do Yakuza que mordeu a namorada, vai saber, por causa de uso de drogas. Mas da mesma forma, né, ultimamente tem aparecido bastante notícia assim. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.